São 10h05. Vou fazer o exercício aí, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Não, minto. Eu quero fazer... Olha só mais uma coisinha aqui, porque como eu falei do 10, eu tenho que falar do 9, que o nono se conecta com ele. Aí a gente faz os exercícios. Lê comigo o artigo 9º. Vamos lá? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Princípio do contraditório. Então, previamente ouvida, bota aí. Princípio do contraditório. Aí, o parágrafo ele fala assim, o disposto do caput não se aplica. Aí vamos lá, esse não se aplica é porque a parte não vai ser ouvida ou ela não vai ser previamente ouvida? Previamente ouvida, ela vai ser ouvida depois. Logo é o chamado contraditório diferido ou postergado. Anota, contraditório diferido ou postergado. Vai ouvir, só que vai ouvir depois. Vai ouvir, só que vai ouvir depois. Vamos lá? Vamos ver como é que eu ouvi depois. Quando for tutela provisória de urgência. Vamos anotar rapidinho o requisito da tutela de urgência? Anota aí. Artigo 301 do CPC. Perdão. É o 300. Desculpa. É o 300. É o 300. 300 do CPC. Quando é que eu vou ter a tutela de urgência? Quando houver, anota aí, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e duas possibilidades agora. É e um ou e outro. Entendeu o que eu estou falando? Então é probabilidade do direito e uma coisa ou outra. Que você bote assim. Eu vou te dar exemplo, você vai entender. E um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vou dar um exemplo simples. Anota, plano de saúde nega a internação hospitalar a conveniado que sofreu acidente grave de carro. Repito, plano de saúde nega internação hospitalar a conveniado que sofreu acidente grave de carro. Alegação do plano, inadimplência. Sempre assim, né? Ele fala, tá inadimplente. Nega a internação. O conveniado apresenta o carnê pago com débito em conta. O conveniado apresenta o carnê pago com débito em conta e se encontra em risco de morte. O conveniado apresenta o carnê pago com débito em conta e com risco de morte. Olha agora para os requisitos e vê se tem a tutela de urgência. Se tem, conecta um com o outro. Vamos lá. Qual é o primeiro requisito da tutela de urgência, gente? Elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Eu tenho elementos que evidenciam a probabilidade do direito? É o que está aí na minha historinha? O carnê com o débito em conta. E aí, no segundo requisito, é perigo de dano ou risco de resultado útil? Perigo de dano. Qual é o perigo de dano? Risco de morte. Conectou uma coisa com a outra? Aí, vamos lá. Você acha que nesse caso, o juiz vai ouvir o plano de saúde? Não, cara. Dá liminar e manda internar esse cara.
Senão o cara vai morrer. Entendeu? Claro isso aqui? Vai ouvir o plano, mas antes ou depois? Depois. Oi? Não, até a pessoa falar depois não, Mário. Ela fala antes, né? Porque é ela que pede. Hã? Pá, Mário, tu tá me sacaneando, né? Não, Mário, mas é o advogado, né, cara? É o advogado, cara. Chama advogado, a família chama advogado. O advogado vai lá e entra com a ação. Pô, mas o cara tá lá morrendo, só internado em coma, pô. Vamos lá, olha o próximo aí. As hipóteses de tutela de evidência previstas no 311, 2 e 3. Ó, evidência é diferente de urgência. Você vai ler e vai entender a lógica. Olha o inciso 2, ó. A tutela de evidência será concedida, olha aqui, independentemente da demonstração de perigo de dano. Não precisa ter perigo de dano. Ou de risco ao resultado útil do processo. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. Ou seja, basta eu apresentar documento e juntar o tema que está em súmula vinculante. Mais evidente que isso, impossível. O que o juiz faz? Concede. Olha, está provando documentalmente. Está simulado em vinculante? Concede. É evidente o direito. Vai ouvir o réu depois. Terceira hipótese. Esse aqui, esquece que é mais enroladinho, vai falar mais para frente. Se tratar de pedido persecutório, fundado em prova documental adequada de contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Isso eu vou falar com vocês mais à frente com calma. Tá? Mas para falar assim, rapidinho em termos de contrato de depósito, ó. Eu depositei esse celular aqui com a Manu, fiz o contrato de depósito com ela. O que é contrato de depósito? Ela fica responsável pelo meu celular durante 2 semanas até eu voltar para BH. Então eu tenho um contrato de depósito. Com base nesse contrato, eu volto a BH, meu celular não subiu. O que eu vou fazer? Vou entrar com pedido, para quê? Para reaver o meu bem. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Ele vai dar de maneira evidente, ele não vai nem esperar ouvir a Manu. Ele vai dar e vai ouvir o quê? Depois. Mas eu vou falar mais pra frente com calma disso aqui, tá? E por último aí, a decisão do artigo 701. Ó, deixa eu explicar essa história aqui, que é a história da ação monitória, tá? Vamos lá. A ação monitória, ela funciona assim. Vamos dizer que você tem um título, um documento, que prove lá que você tem o direito a receber uma quantia, só que não tem a tal da força executiva. Ou seja, você não pode estar direto com uma ação de execução. Vamos pegar um exemplo lá do processo do trabalho, o termo de rescisão de contrato de trabalho. E aí vamos lá, normalmente na prática, gente, hoje, vamos pegar uma empresa grande. A empresa grande não paga em mão, ela faz o quê? Ela deposita no banco. Aí vamos dizer que eu tenho empregado que todo mês recebe o salário no banco, ele tem uma conta salário para isso, certo? Aí o cara mostra lá o depósito de salário sendo feito todo mês. Foi feita a rescisão contratual dele, foi entregue um TRCT para ele, só que você pega lá no prazo, não tem nada depositado. Então o que esse cara faz? Ele é preso no TRCT, que tem força executiva? Não. Mas prova que ele tem direito a receber a quantia? Prova. Ele é preso no extrato bancário, falando aqui, ó, eu recebi salário todo mês depositado, só que o TRCT agora, até agora não, caiu. Então o que o juiz faz? Ele manda expedir direto o mandado de pagamento. É meio que evidente também, né? Tá aqui, ó, TRCT, tá aqui o extrato, não depositou nada? Espere mandado de pagamento. Aí pode ser que a empresa faça o quê? Pague direto, ou pode ser que ela faça o quê? Ela conteste, fala, não, peraí, eu paguei sim, só que eu paguei de outra forma. A gente vai falar assim, mais pra frente em ação monitória. Só que qual é a graça aqui nesse momento? Quando o autor entra lá com o TRCT e com o extrato de depósito, e o juiz manda pagar, ele está ouvindo a empresa? Não. Ele só vai ouvir quando? Depois. Então a ação monitória também é mais exemplo de contraditório diferido. Então voltando aqui para o 9º. Quando é que eu vou ter contraditório diferido? Se for tutela de urgência, se for tutela de evidência ou se for ação monitória. Mas se for tutela de evidência, é quando eu tiver o quê? Uma prova documental e tese firmada em julgamento de repetitivo, ou pedido persecutório em prova documental de contrato de depósito. Eu quero que você grave esses dois aqui, beleza? Tá, aí vamos lá. Vamos testar aqui rapidinho aqui, para ver se a gente consegue matar algumas questões. Vamos lá na primeira questão? Ó, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui rapidinho antes de desligar o ar e mandar a gente embora aqui. Dá pra fazer a primeira. Dá pra fazer a terceira. Dá pra fazer a quarta. Vou fazer a primeira
a terceira, a quarta e a quinta. Vamos lá. 1, 3, 4, 5. Só essa aqui para a gente testar, ver se a aula bateu. Primeiro, gente, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu no seu artigo 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O próprio dispositivo aponta exceções à aplicação da referida regra. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das exceções. Gente, você acabou de ver as exceções. Olha para mim. Primeiro a tutela de urgência, depois a tutela de evidência, depois é a ação monitória. Só que qual dessas duas tem duas possibilidades? A tutela de evidência. Pensa comigo, ele quer uma que não é exceção. Logo ele botou 4 hipóteses. Quais são as 4 hipóteses? Uma de urgência, 2 de evidência e uma ação monitória. Então é só pegar a que está perdida no meio do caminho, né? Primeira, decisão proferida de tutela provisória de urgência. É essa, gente? Não. Porque essa é uma exceção. Decisão proferida em tutela de evidência. Olha só o cuidado que você vai ter que tomar. Letra B, decisão proferida de tutela de evidência. Letra C, decisão proferida de tutela de evidência. Letra D, decisão proferida de tutela de evidência. Letra E, decisão proferida de ação monitória. Onde é que está a nossa resposta? B, C ou D. Porque são quantas exceções de tutela de evidência? 2. Só que tem quantas aqui? 3. Vamos achar que está perdido. B, decisão proferida de tutela de evidência. Quando a inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Era essa a exceção? Não. Letra B. Basta saber mais uma coisa de texto de lei para resolver essa questão? Não. Vai na terceira. IADES aí, agora a prova de procurador. A respeito das normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa correta. O juiz pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, principalmente nas matérias acerca das quais deve decidir de ofício. É exatamente o contrário. Todas as decisões do órgão do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de ineficácia. Sob pena de quê? Nulidade. Nulidade. Isso aqui é Constituição. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Tá certo até aqui? Até aqui tá certo? Sim. Exceto a atividade satisfativa. Inclusive, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins econômicos e às exigências individuais, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, o segredo de justiça e a eficiência. Vou deixar você tirar a cola rapidinho. Vai dar ali, dá rapidinho no artigo 8º lá. Tira a cola. Compara. O juiz atenderá aos fins econômicos e exigências individuais, gente. O juiz atenderá o quê? Fins sociais e exigências do bem comum. Artigo 8º. Só inverteu. Não, e outra, ainda botou aqui depois segredo de justiça, né? Letra E. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Lê o artigo 7º. Volta. Achou o artigo 7º? Vamos ler. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres e aplicação de sanções, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Certo ou errado? Certo. Artigo 7º. Mais uma questão, letra fria do CPC. Prova do MP agora aí. Assinale a alternativa correta acerca das normas fundamentais do processo civil. Vamos ver se você pode ser promotor, lá do Paraná. A atividade satisfativa da tutela jurisdicional, deve ser prestada com duração razoável. Tu marcasse o resto? Não, né? Então deixa uma bolinha. Vai. A exigência do comportamento com boa-fé no CPC aplica somente às partes. Qualquer um que o quê? Participe do processo.
A regra geral do Código de Processo Civil que permite que decisões sejam proferidas sem a oitiva da parte afetada. Isso é regra geral? Isso é exceção. Boa! A cooperação processual é princípio que atinge apenas as partes, qualquer um que participe do processo. A solução consensual dos conflitos é incentivada somente em momento pré-processual, a qualquer tempo. Qual a dificuldade dessa questão, gente? Nenhuma. Só mais essa. Assinale V ou F. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Tá certo aqui? Regra que não comporta exceção. Salvo as exceções do código. Falso. Então já tira B e a C. O CPC de 2015 excluiu expressamente a arbitragem. Excluiu? Falso. Então já tira D. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Certo. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, inclusive nos casos de tutela provisória de urgência. Falso. Então é a letra E, que está um U aqui sublinhado, não sei porquê. Beijo, até amanhã.